Fala pessoal, eu sou o Peter. Eu sou o Eric. E sejam bem-vindos ao Investe Sem Gravata. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como a Bolsa de Valores funciona. E como você pode ganhar dinheiro com ela. E as fatias fossem as ações. Exatamente. E quando a empresa precisa de dinheiro, em vez de ela emprestar do banco, ela vai lá e vende uma fatia para nós. Você já se perguntou o que acontece quando alguém fala eu invisto na Bolsa de Valores? É um termo que assusta muita gente, mas é isso que nós vamos desmistificar nesse vídeo e aproveitar e te ensinar como que você pode ganhar muito dinheiro com a bolsa. Então fica com a gente porque é bem mais simples do que parece. Então, para começar do zero, vamos entender o que é a Bolsa de Valores na prática. Então, a Bolsa de Valores é um ambiente onde as empresas buscam dinheiro para crescer. E os investidores, eles compram uma pequena parte dessas empresas em forma de ações. Então, não é como se fosse um bicho de 7 cabeças. É mais como se fosse um grande mercado. Exatamente, só que ao invés de você comprar frutas, verduras, você está negociando pedaços, ações de grandes empresas. É como se fosse um grande mercado de pedaços de empresa. Entendo esse conceito em mente, por que as empresas elas vendem as ações? Por que elas comercializam essas ações? Bom, basicamente as empresas elas precisam de muito dinheiro para gerir esses negócios gigantescos que são as empresas que estão na bolsa. E para isso elas precisam fazer esse chamado IPO, que é a abertura de capital, né? Elas colocam o capital dela em forma de ações na bolsa de valores, nesse grande mercado. E ali as pessoas conseguem comprar essas ações e assim elas conseguem captar muito recurso e conseguem fazer as suas grandes obras. Então é como se cada pessoa ela conseguisse ter uma relação benéfica com a empresa. É como se você tivesse a opção de ganhar mais dinheiro e a empresa com isso ela se beneficia também do seu capital. É uma relação boa para as duas partes. Então, para entender isso melhor, é como se a empresa fosse um bolo e as fatias fossem as ações. Exatamente. E quando a empresa precisa de dinheiro, ao invés dela emprestar do banco, ela vai lá e vende uma fatia para nós, investidores. Assim todos ganham. E todo mundo fica bem feliz. E para nós, investidores, qual o benefício de comprar ações? A gente ganha de duas formas, né? A gente ganha através dos dividendos, para as empresas que pagam dividendos, tem empresas que reinvestem os dividendos dentro da própria empresa e com isso a ação valoriza, que é outra forma de ganhar. Então você basicamente tem participação direta no lucro da empresa e vira um acionista oficialmente da empresa. Então você pode dizer que é dono da empresa. Nice. Então pensa assim, caraca, eu lembrei de uma outra coisa muito legal. Por exemplo, tem o Banco do Brasil. Daí no Banco do Brasil você fala assim, caramba, eu gosto muito dessa empresa, eu queria ser dono de um banco. Compra lá a ação deles, você é dono de uma parte da empresa. Na parte bem pequenininha. Mas é dono. E nós investidores, como ganhamos quando compramos uma ação? Basicamente são de duas formas. A primeira é a valorização. A valorização de uma ação se dá da seguinte forma: quando você compra uma ação a R$10 e ela valoriza a 12, você pode vender ela a 12 e você vai ter ganhado R$2. E a segunda que são os dividendos. Os dividendos são bem importantes. Basicamente, os dividendos é quando uma empresa ela tem lucro e ela pega esse lucro e reparte de acordo com a quantidade de cotas que você tem de uma ação. Mas tem um risco, certo? Certo, tem um risco que é da empresa não valorizar, não pagar o dividendo e ainda ficar no prejuízo. Então, é muito comum até isso acontecer porque não é todo ano que a empresa vai estar num momento bom. Às vezes a empresa vai passar por períodos complicados porque ela é uma empresa, ela não consegue manter 100% de constância. Então, às vezes a empresa pode ter lucro, as ações dela vão subir. Então, se você comprou a R$10, ela foi a 12, 13, você vai ganhar dinheiro. Agora, se você comprou a 10 e a ação caiu porque ela teve prejuízo, você vai acabar perdendo dinheiro. Só que a gente corrige isso, a gente constrói um pensamento melhor construindo experiência e também uma mentalidade diferente, que é pensar no longo prazo. Com ação e com coisas assim da Bolsa de Valores, a gente sempre tem que pensar como sócio, visando o longuíssimo prazo de 5 anos ou mais, que é o período onde realmente você vai sentir esse dinheiro vindo para você. Você não pode ser imediatista de querer comprar a ação hoje para vender ela amanhã. Então você não é um sócio da empresa, você só está um especulador, tentando ganhar com esse sobe e desce da bolsa, mas você não vai ser um investidor de fato, que analisa a empresa e vê assim, no longo prazo ela vai ser rentável. Eu entendi, mas e na prática? Como eu compro, por exemplo, as ações da Petrobras? Eu tenho que ligar para alguém? Então, hoje em dia o processo é totalmente digital. Você consegue pesquisar pelo ticker da empresa no Google ou fazer sua conta na corretora e pesquisar pelo nome da empresa dentro da corretora. E a corretora vai fazer essa ponte entre você e a ação, você e a B3, e daí você compra a ação.
mas a gente tem tutorial disso no canal, não é? Tem. Mas então, eu preciso de um intermediário para fazer essa compra? Precisa. A corretora é o principal intermediário que a gente tem hoje. Basicamente, você entra na corretora, você vai fazer um envio de uma ordem de compra, por exemplo. Essa ordem vai ficar hospedada e a B3 ela vai pegar essa sua ordem de compra e vai linkar com uma ordem de venda. E se a ordem estiver no mesmo preço, ela vai fechar essa compra, no caso, a compra sua e a venda da outra pessoa. Basicamente é isso. Então, se você tem uma ação a 30 e tu quer comprar ela a 30, é porque em outro lugar do mundo, em algum lugar, sei lá, pode ser dentro da casa da pessoa, ela está vendendo essa mesma ação a 30 reais. Então, mas por que a ação ela varia tanto? É um princípio bem simples, na verdade, que é o princípio da oferta e demanda. Né? Hoje a gente tem bastante pessoas vendendo uma ação e tem bastante pessoas comprando. Só que quanto mais pessoas compram uma ação, mais escasso fica esse recurso, no caso as cotas. E o preço dela começa a subir. Agora, quando todo mundo que tem as ações começa a vender, ninguém quer comprar, basicamente os preços começam a cair, porque ninguém quer a ação. Né? Isso pode acontecer também por vários fatores, tanto fatores de emoção, que é, por exemplo, tem um escândalo aí da empresa que ela está correndo num processo judicial e aí todos os investidores, não quero mais essa ação, deu um escândalo, não quero mais, aí todo mundo vende, aí o preço cai. Ou também a bolsa ela trabalha de uma maneira que você não espera. Teve esse ano mesmo com o Banco do Brasil um processo que aconteceu da empresa lançar um relatório horrível e a ação valorizou no dia seguinte. Basicamente nesse caso, né, o que se entende é que veio um relatório ruim, as pessoas acharam, bom, como a ação já está no fundo do poço, eu vou comprar e vou esperar uma valorização. Então, como teve bastante gente que acreditou nessa suposta valorização, a ação valorizou, obviamente. Então, é muita relação de sentimento do investidor em relação à própria ação, à própria empresa. Não é sempre que isso vai acontecer e não é sempre que não vai acontecer. Mas é por isso que varia tanto e por isso que se chama renda variável. Em resumo, é como se a bolsa fosse um grande mercado de ações e você é a pessoa que quer se tornar sócio, que quer comprar essas ações e ganhar em cima dos dividendos ou em cima da valorização dessas ações. E é isso aí, agora que você já entendeu isso, o próximo passo é abrir uma conta na corretora e comprar as suas primeiras ações. A gente já tem vídeo aqui no canal sobre como comprar uma ação na corretora. Então, para você desenvolver essa mentalidade de investidor, de sócio, você primeiro precisa saber organizar as suas finanças. É o primeiro passo e é o mais importante de todos eles. E por isso, nós desenvolvemos o Capital Zero. O Capital Zero é um site no qual você entra, faz seu cadastro e por lá você consegue ter um controle muito legal dos seus gastos e suas despesas. E se você quer falar sobre educação financeira, conhecer um pouquinho mais do mercado, acompanhe a gente aqui no Investe Sem Gravata. Então já se inscreve, compartilha esse vídeo e deixa o like. Fala pessoal, eu sou o Peter. Eu sou o Eric. E este é o vídeo do Investe.